Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem moldes com borracha de silicone. Para isso nós vamos precisar, aqui eu vou utilizar uma garrafa plástica, uma garrafa PET, onde eu recortei ela vai servir como nossa forma. A peça que eu quero replicar, ou seja, eu vou criar uma forma através dessa peça aqui, eu vou fazer uma réplica de uma forma de silicone, como essa daqui, tá? Essa é uma forma de silicone para orgonite. Mas também nós podemos criar, outras peças, como esse objeto aqui que eu tenho, ó. Então, pessoal, a borracha de silicone, ela vai proporcionar a vocês criar peças novas, diferentes, utilizando, a borracha para replicar essas peças. Aqui eu vou utilizar a borracha de silicone azul, por achar que ela tem mais flexibilidade. Mas dependendo do fabricante, a questão só muda mesmo a coloração dela, tá? O importante é que seja uma borracha de silicone para moldes, que seja também ela resistente, por causa que às vezes nós temos que forçar um pouco o molde, e se você utilizar uma borracha de silicone muito simples, ela pode acabar rachando. Então por isso que às vezes o molde ele precisa ser um pouquinho mais reforçado de borracha. Então, nós vamos utilizar aqui a borracha de silicone azul com 3% de catalisador. Esse catalisador ele vem já no kit, ou seja, borracha de silicone com o catalisador, tá? Então, vai ser 3% de catalisador conforme o peso da borracha que você vai utilizar. Então, pessoal, vou montar agora para vocês verem a forma. Então aqui eu tenho um retalhozinho de MDF que vai servir como fundo. Nessa peça aqui nós vamos passar cera desmoldante, ou pode ser spray de silicone também, vaselina, qualquer tipo de desmoldante, seja ele em pasta, líquido ou spray. Então aqui eu tenho a minha cera desmoldante em pasta, aonde eu vou estar utilizando um pouquinho dela na peça, para que a borracha de silicone não venha grudar nessa peça aqui. Então vamos passar em toda ela, removendo os excessos. E aqui nós vamos usar a cera em toda a superfície onde vai pegar a borracha. Nessa parte de baixo da peça, eu vou passar o silicone para poder fixar ela nessa base aqui, e depois eu venho com essa garrafa que eu cortei ela para servir como forma. Então eu vou colocar ela em volta da peça e vedar com silicone em torno do fundo dela. Então agora vou deitar a peça e passar silicone na base dela. Você pode também estar usando cola quente para fixar a peça. Também serve. Agora fixamos ela. Se tiver algum excesso do silicone nas bordas, você pode retirar. Pois o silicone irá retratar qualquer tipo de ondulação ou deformidade que tiver a peça. Então, fixamos ela ali. Agora, viemos com a garrafa PET cortada
Por que a garrafa PET, pessoal? Por ela ser plástico, ela ajuda também ao silicone não grudar. Então, a forma de vocês vai ser mais fácil, tá? De utilizar ela depois. Então aqui, ó, caso você não use plástico para fazer as bordas da sua forma, usar qualquer outro tipo de material, como o MDF, pode ser usado também papelão. Então, cuide, por causa que daí é possível que você tenha que passar a cera desmoldante ou desmoldante, tá bom? Então agora vamos fixar para já dar formato à nossa forma. Aqui eu tenho uma pirâmide, que é um orgonite. Então eu vou fazer através desse orgonite uma forma para depois estar replicando as peças. Então agora passo silicone em toda a borda. Pois isso vai garantir que a borracha de silicone não vai vazar. Mas lembrando, você pode também utilizar cola quente. Perfeito. Então, agora aguardamos alguns minutinhos esse silicone secar e aí vamos para a preparação da borracha de silicone. A encontrar geralmente em locais, lojas para artesanato que trabalhe com insumos para sabonetes, velas, também biscuit. Então em lojas assim, ou na própria loja que você escolher para comprar a sua resina, geralmente também eles trabalham com a venda da borracha de silicone. Então, aguarde alguns minutos secar bem o silicone e aí vamos preparar a borracha de silicone. Se você, pessoal, aqui eu tenho um kit de 1 kg de borracha. Se você não for utilizar toda ela, você pode estar utilizando da balança e colocando ela em um recipiente e pesando ela para depois adicionar 3% de catalisador. Então, como aqui eu tenho 1 kg de borracha, venho 30 gramas de catalisador, tá? Então eu vou adicionar esse catalisador aos poucos e vou mexendo até homogeneizar. No momento que eu homogeneizar bem, eu já tenho que utilizar a borracha. Por ela ser secagem rápida, ela começa a entrar em gel muito rápido. Então, no momento que eu adicionar o catalisador, faça uma homogeneização bem feita e já coloque sobre a sua peça dentro do molde. Agora, você também, por exemplo, nós vamos adicionar a borracha, tá? Mas a cura dela, essa fábrica aqui, ela indica de 5 a 10 horas para você poder retirar do molde. Ou seja, a cura da borracha é de 5 a 10 horas, tá bom? Então, ó, tem a borracha aqui de silicone, tá? Ela vem um pouquinho mais líquida. No momento que eu adicionar o catalisador, eu homogenizo bem laterais, o fundo e vou adicionando sobre a minha forma. Então vamos à preparação da borracha. Então vamos lá. Como eu vou utilizar toda essa borracha, então eu já vou ir adicionando todo esse catalisador. Então, ó, vá misturando bem. Adiciono metade dele, ó. Aí misturo bem e depois adiciono o restante. Então, mexe bem as laterais também, tá, pessoal? O fundo da embalagem é importante também. Agora, adiciona o restante do catalisador.
Vou misturar novamente e adicionar o que sobrou ali na embalagem. Porque ele já vem certinho para essa quantidade aqui. Então ele vem como um kit. 1 kg de borracha para 30 gramas de catalisador. Lembre de pegar bem as laterais e o fundo da embalagem também, para que fique bem homogeneizado o catalisador com a borracha. Então, após homogeneizar bem, pessoal, já utilizamos ele enquanto ele está líquido, ó. Por causa que daqui um pouco ele já vai começar a gelatinar. Então, vamos adicionar sobre a peça. Adicionamos no molde agora. Então, já vou largando sobre a peça, ó. Preenchendo toda a peça. Perfeito. Adicionado aqui, agora vamos dar pequenas batidas nas laterais ou até mesmo na base, só para essas bolhas que podem ter ficado interno da borracha subirem para a superfície e ela tirar um filme totalmente completo da peça. Então a borracha agora vai se ajustar dentro da nossa forma. Então vocês vão dando leve batidinhas nas laterais. E olha, pessoal, as bolhas aqui para a superfície, ó. Então, pessoal, feito o nosso molde, agora eu vou aguardar de 5 a 10 horas para secar a borracha de silicone e eu poder abrir esse molde aqui e depois estar utilizando ele para fazer peças. Então, aqui, ó, pessoal, tem também, ó, um molde feito com borracha de silicone, tá? Nos orgonites, nas biojoias, nos pingentes, também você pode estar utilizando borracha de silicone para fazer. Aqui também eu tenho uma, ó. Então por isso que eu digo para vocês que às vezes a coloração da borracha não quer dizer que ela seja mais forte ou mais fraca. Tudo isso você tem que sempre verificar com o fabricante para que seja borracha de silicone para fazer moldes. Então olha só que bacana, ó. As peças que são feitas. Aqui foi feita toda ela com resina, ó. Então, dá para criar muitas coisas, pessoal, com os moldes de silicone. Olha, olha que lindo esse. Olha.
com resinas e cristais dentro. Então, nesta videoaula, pessoal, eu mostrei para vocês novas possibilidades que a borracha de silicone pode estar agregando aí também nas suas criações, tá bom? Então, recapitulando, borracha de silicone para fazer moldes. Verifiquem sempre, tá? Que seja uma borracha de boa qualidade, por causa que alguns moldes você vai ter que mexer e ela tem que ser resistente, por causa que senão vai acabar rachando, tá bom? Então, sempre tenham cuidado com isso. Verifiquem a quantidade de catalisador que o fabricante irá recomendar e também o tempo de cura. Após a cura da nossa borracha de silicone, já podemos retirar ela e verificar como ficou nossa forma. Então, começamos na parte de baixo, onde nós fizemos a vedação com silicone, com um certo cuidado, tá? Se você quiser, pode cortar aqui essa lateral ou retirar o molde, né? Com um certo cuidado inteiro. Ó. Então agora, pessoal, nós podemos, né, abrir essa lateral aqui, como a gente usou o plástico, ó, fica bem mais fácil. E olha que bacana. Esse é o bacana de trabalhar com a borracha de silicone, ó. Ele retira todo o filme, né, até mesmo ali, ó, do plástico que a gente utilizou, tá? Então, para vocês estarem criando novas peças, isso é muito bacana, é uma ótima opção para você até mesmo criar peças diferenciadas, né, para sua coleção aí. Ó, agora vamos ver, vamos tirar, ó, vamos retirar, vamos apertando um pouquinho nas laterais para abrir. E agora, perfeito. Essas rebarbas a gente retira com o auxílio de um estilete, tá? E tá aqui. Feito a nossa forma de orgonite. Lembrando a peça que a gente utilizou, né? Agora a gente pode replicar mais peças do nosso orgonite, pois a nossa forma está prontinha. Eu fiz ela um pouco mais grossa, por causa que daí ela mantém a estrutura mais correta. Se você fizer com as bordas muito finas, isso daqui, a forma pode ter uma certa deformação conforme você vai utilizando. Então por isso que eu gosto de fazer minhas formas um pouquinho mais grossas, com uma camada mais grossa de borracha, para manter o desenho original. Então essa foi a nossa aula de como fazer formas com borracha de silicone. Lembrando, tenha cuidado com a quantidade de catalisador que você vai utilizar, conforme recomendações do fabricante que você escolher. E outra questão também, né? Sempre passe desmoldante na peça que você vai utilizar para fazer sua forma com a borracha de silicone, para que a borracha não grude na peça, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas aulas.